A culpabilidade. Olá, Valéria Godoy. Transforme sua mente, transforme a sua vida. Estamos aqui para mais uma reflexão e hoje vamos falar um pouco do conceito de culpabilidade. Eu tenho certeza que esse tema nos interessa muito, talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, mas com o decorrer da reflexão nós vamos compreender que esse tema é um tema importantíssimo para nós enquanto seres humanos. Então vamos iniciar a nossa reflexão. A culpabilidade é um conceito psicológico. E sendo um conceito psicológico, ela é um sentimento doloroso de ter cometido uma falta. Talvez você já tenha, agora ouvindo, você disse: nossa, comigo já aconteceu a culpabilidade, onde eu tive um sentimento dolorosíssimo de ter cometido uma falta. Mas é importante irmos adiante para que você compreenda um pouco mais. Esse sentimento doloroso de ter cometido uma falta, ele está ligado a estados depressivos e de autoacusação. Então, quando nós trazemos dentro de nós esse sentimento doloroso de termos cometido uma falta, muitas das vezes esse sentimento doloroso ele está ligado em consonância com a depressão e a autoacusação. Muitas pessoas depressivas, muitas pessoas que se acusam, elas trazem esse sentimento doloroso de culpa, de termos cometido uma falta. E quando nós cometemos uma falta, esse sentimento ele se torna doloroso. Será que você, aí dentro do seu interior, você também não tem um sentimento doloroso por ter cometido alguma falta? Você não se autoacusa? Será que você que hoje que está vendo essa reflexão ou ainda verá, por isso eu já peço aqui que você nos ajude a compartilhar esse conteúdo, pois é um conteúdo importantíssimo. Talvez você que esteja na depressão, você se sinta assim, com uma dor, um sentimento doloroso muito grande por ter cometido uma falta. Você se autoacusa e talvez isso tenha sido o início da depressão pela qual você está passando hoje. Você se sente culpado. É interessante quando nós, olhando para a depressão nessa perspectiva, na perspectiva da culpa. Pessoas depressivas muitas vezes se autoacusam e tem dentro de si o sentimento doloroso de ter cometido uma falta. Ao ler isso, eu fiquei fazendo uma retrospecção na minha vida e eu fiquei viúva em 2020. E após eu ter ficado viúva, eu fiquei sim com sinais de depressão. Quando eu li sobre isso, eu fui ver que realmente, por algum momento, eu me senti culpada pela morte de meu esposo. De alguma forma, eu atribuí a culpa a mim. E por isso eu fiquei nesse estado depressivo. Então isso realmente é um fato real que pode estar acontecendo com você ou com pessoas muito próximas a você. Mas ainda é preciso continuar. Esse sentimento doloroso de ter cometido uma falta, que está ligado ao estado depressivo ou de autoacusação, ele é independente de uma real justificação.
Ou seja, esse sentimento doloroso, ele pode ocorrer dentro de nós, seres humanos, mesmo sem nós nunca termos cometido alguma falta, ou se essa falta não justifica tal sentimento. Então, esse sentimento doloroso de ter cometido uma falta pode ser uma ilusão, pode ser uma mentira, onde nós não cometemos essa falta, mas achamos que cometemos. Nós nos autoacusamos. Por isso a importância de entender os níveis de depressão, entender a autoacusação, porque não é porque eu me autoacuso, não é porque você se autoacusa que você realmente, se você tem esse sentimento doloroso de ter cometido uma falta, isso não significa que você realmente cometeu essa falta. Se isso realmente foi uma falta, ou se esse sentimento doloroso que você traz, ou essa falta que você cometeu, não justifique esse sentimento tão doloroso, tão profundo, essa depressão, essa autoacusação. Aqui a irmã manda um salve, salve Maria amada, que Deus abençoe você. Então é isso. Então nós precisamos compreender o que está acontecendo dentro de nós. Precisamos primeiramente reconhecer esse sentimento doloroso, que muitas vezes nós nos autoacusamos por algo que nós não temos culpa, por algo que nós não fizemos, por uma falta que nós não cometemos. Por isso que você hoje possa analisar se nesse contexto de autoacusação você não está presente. E se não é devido à autoacusação que você está talvez num estágio de depressão, num estágio depressivo, onde você se sente culpado por algo. Nesse estágio, você pode não ter cometido essa falta que você acha que cometeu, que você sente que cometeu, ou essa falta que você cometeu não justifica esse estado de depressão. Por isso é preciso ainda continuar. A culpabilidade, ela acarreta muitas vezes o desejo de castigo e pode levar à delinquência, ao fracasso e ao suicídio. Então olha a importância de se falar desse assunto. Se uma pessoa que se autoacusa, uma pessoa que em estado de depressão, ela tem esse sentimento doloroso de ter cometido uma falta, mesmo que não tenha cometido, ou que essa falta não justifique esse sentimento tão doloroso, esse estágio de depressão, mas ela se encontra num estágio de autoacusação, essa culpabilidade contínua pode levá-la ao castigo, o desejo de castigo. Ela pode querer se castigar e também pode levar à delinquência, ao fracasso ou ao suicídio. Quantas pessoas que hoje, ao cometer suicídio, elas não se autoacusam, não trazem dentro de si um sentimento doloroso de ter cometido uma falta. Quantas vezes você, ao cometer uma falta, você, ao se sentir culpado por algo, você, ao estar em um estado depressivo, de autoacusação, você já não pensou em tirar sua vida? Quantas vezes você, tendo esse sentimento doloroso de ter cometido uma falta, você já não se sentiu um fracassado, porque você fracassou nesse ponto da sua vida, na sua família, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida com você mesmo, no seu autoconhecimento, você se sente culpado. Pessoas aí, né, que já estão aí na terceira idade, quantas pessoas sentem a culpa, nossa, de, puxa, quando eu era mais jovem, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter pensado em mim, eu devia isso, eu devia aquilo, e hoje não se sentem fracassadas, culpadas, não pensam em tirar a vida, ou então mesmo chegam até a níveis de delinquência. Quantas pessoas
pessoas hoje, nós vemos aí, né, pessoas que cometem roubos, assaltos, até matam pessoas porque estão nesse estágio, se sentem culpadas e não conseguem conviver com esse sentimento doloroso, não sabem como tratar, como curar esse sentimento doloroso de ter cometido uma falta, né? Quantas pessoas roubam porque não tem como, estão desempregadas e precisam alimentar família, filhos, esposa, e vão assaltar, não querem assaltar, mas vão assaltar porque precisam de um sustento, não tem trabalho, ficam desesperadas e se acham culpadas. Então elas trazem dentro de si o desejo de castigo. E esse desejo de castigo, esse sentimento doloroso de ter cometido uma falta, esse estágio de depressão, de autoacusação, leva à delinquência, ao fracasso e até mesmo ao suicídio. Por isso nós precisamos falar sobre culpa. Não só do lado negativo, mas também como tratar, como curar. Por isso, a culpa, nós podemos falar também de negligência. Então, é importante dizer que é preciso, quando se fala de culpabilidade, quando se fala de um sentimento doloroso por ter cometido uma falta, é preciso focar no estado mental. Por isso, o elemento central da culpabilidade é o estado mental do indivíduo no momento do delito, determinando se ele agiu com intenção ou negligência. Então, quando se fala de culpa com relação ao conceito de culpabilidade, nós precisamos ver se o indivíduo realmente qual era o estado mental do indivíduo quando ele cometeu, quando ocorreu um determinado ato. E é preciso verificar se ele agiu com intenção, com dolo, ou se ele agiu com negligência. Por isso, a culpabilidade ela está ligada ao estado mental. Por isso é um sentimento doloroso. Por isso está ligado a estados depressivos de autoacusação. Quando nós falamos de culpabilidade, quando nós falamos de culpa, nós estamos falando de estado mental. Nós precisamos tratar a mente. Por isso, e aqui eu me volto agora para pregadores, para formadores, para missionários. Quando nós falamos de culpa, nós precisamos levar a cura mental, a saúde mental, porque nós não podemos carregar, ser as pessoas que ainda vão aumentar esse estado doloroso na vida da pessoa. Porque se a pessoa ela se sente culpada por algo, por ter cometido uma falta, ela já traz dentro de si um sentimento doloroso. E muitas vezes esse sentimento doloroso está ligado à depressão e à autoacusação. Então nós precisamos ser portadores da boa nova, nós precisamos ser portadores da cura, nós precisamos ser portadores da libertação, da cura profunda, nós precisamos levar os portadores da saúde mental para as pessoas. E com a sua saúde mental curada, ela poderá alcançar o sobrenatural, ela poderá viver a espiritualidade. Então o sobrenatural, o eterno, ele visita a nossa naturalidade culpada, a nossa natureza humana que traz a concupiscência, ou seja, o desejo pelo pecado, que traz o desejo pelo mal. Então o eterno, o próprio Deus visita a nossa natureza humana e Ele traz para nós a cura. Ele arranca de nós esse sentimento doloroso da falta, da concupiscência.
Por isso é interessantíssimo isso, porque nós podemos perceber que muitas pessoas que têm esse sentimento doloroso por ter cometido uma falta, elas nem cometeram essa falta. Elas estão num estado depressivo e de autoacusação, mas muitas vezes isso é independente de uma justificação real. Muitas vezes o sujeito, o indivíduo, ele pode nem ter cometido essa falta, mas por um estado mental distorcido, ele pode trazer esse sentimento doloroso de ter cometido uma falta. Por isso a importância de se falar sobre isso, que quando se fala de culpa, nós estamos falando de estado mental. É preciso levar a saúde da mente, é preciso levar a pessoa a uma experiência profunda de cura, onde ela vai poder olhar para dentro de si e, reconhecendo esse sentimento de culpa, nós podemos ajudá-la a perceber que muitas vezes ela não é a culpada, muitas vezes ela não cometeu esse ato, e se ela cometeu algum ato, esse ato não justifica esse sentimento tão doloroso, essa depressão, essa autoacusação. Então, muitas vezes nós cometemos atos, não é como o apóstolo Paulo diz na Sagrada Escritura, e isso é interessantíssimo, quando ele diz: o bem que quero não faço, mas faço o mal que não quero. Então, muitas vezes nós também fazemos isso. Nós cometemos o mal que não queremos e deixamos de fazer o bem que queremos. E temos inúmeros motivos para isso. Por isso nós precisamos olhar para dentro de nós, para as nossas experiências cotidianas, para as nossas experiências corporais. Nós precisamos prestar atenção no que acontece ao nosso redor. Nós precisamos ter percepção da realidade. Nós precisamos, assim como a própria ciência nos diz, nós precisamos processar as informações que temos dentro de nós e transformá-las em conhecimento. Precisamos usar a nossa percepção, precisamos usar o nosso raciocínio, conscientes e inconscientes, e precisamos, ao processar essas informações, ao transformá-las em conhecimento, precisamos aplicar esse conhecimento na nossa vida. Então hoje, que você possa olhar para dentro de si e ver se muitas vezes esse estado de depressão, esse estado de autoacusação, esse sentimento doloroso, essa tristeza profunda, ela não vem de um sentimento de culpa que você traz dentro de você. Eu me recordo também de algo quando eu era criança, que a minha mãe, ela fazia um tratamento de nervos. E minha mãe era muito nervosa, muito nervosa. Então, quando criança, eu apanhei muito. E apanhava sem ter feito nada. Muitas vezes ela arrumava alguma coisa para dizer que eu tinha feito, para que pudesse bater em mim, ou seja, para descontar aquele nervoso que ela estava passando. E eu me recordo que eu passei muito tempo da minha vida tentando me justificar, porque eu não tinha feito. Então eu ficava chorando, eu pedia desculpa, para de me bater, desculpa, mas eu não fiz isso, eu não fiz, você está falando que eu fiz, eu não fiz. Eu lembro que, nossa, foi um sofrimento muito grande. Então eu passei muito tempo da minha vida me auto-justificando, me desculpando de coisas que eu não havia feito. E quando eu me deparei com a espiritualidade, que eu fui, por exemplo, com o sacramento da confissão, eu não conseguia me confessar. Por quê? Porque eu sempre me justifiquei por coisas que eu não fiz. Então, quando eu me deparei com a necessidade de me confessar, eu não conseguia mais, porque eu já tinha sofrido muito me justificando.
Então foi um processo de cura muito profunda que eu tive de passar, para que eu pudesse agora realmente reconhecer aquilo que eu havia feito, né? Para que eu pudesse me confessar. E por isso a importância, né, do sacramento da confissão, mas também do diretor espiritual, né, para que possa orientar você, porque muitas vezes você tem um sentimento doloroso por ter cometido uma falta que você nem mesmo cometeu, né? Então é preciso, é como isso, o sujeito pode nunca ter cometido uma falta, e se ele cometeu essa falta não justifica tamanho sofrimento. Então é preciso esse equilíbrio, esse autoconhecimento, é preciso se aprofundar nas coisas, né? Tanto nas ciências humanas quanto na espiritualidade, nas coisas sobrenaturais, porque nós somos corpo e alma. Então uma coisa auxilia a outra, cognição e fé e razão, né? Então é preciso mergulhar sobre isso. Então a culpabilidade, ela acarreta desejo de castigo. A pessoa, ela quer se castigar porque ela errou. Então se ela errou, ela tem que se punir, né? E também pode levar a pessoa à delinquência, ao fracasso e ao suicídio. Então que hoje você possa se colocar dentro disso e verificar o que é que você precisa, o que esse autoconhecimento trouxe para você hoje, né? Será que nós não precisamos também reconhecer que trazemos dentro de nós a culpabilidade, esse sentimento doloroso por termos cometido uma falta? Mas vamos mergulhar mais. A culpa, ela ocorre quando uma ação não é intencional e o infrator não deseja o resultado criminoso. É isso mesmo. A culpa, a negligência, ela ocorre quando uma ação não é intencional e o infrator não deseja o resultado criminoso. Ou seja, quando o indivíduo, quando você não temos a intenção de realizar tal ato, não temos a intenção, não desejamos o resultado criminoso, isso é culpa. O ato aconteceu, o crime aconteceu, mas você não tinha intenção. Você não desejava esse resultado. Você não desejava esse resultado criminoso. A culpa envolve falta de cuidado ou previsão, levando a um resultado criminoso não intencional. Então, o que é que traz resultado criminoso? A falta de cuidado e a falta de previsão. Então, olha a importância disso na espiritualidade. Olha a importância de ter esse conhecimento. A culpa envolve falta de cuidado ou previsão. Então, quando nós nos sentimos culpados por algo, culpa significa isso: falta de cuidado, falta de previsão, levando a um resultado criminoso não intencional. Então o crime acontece quando você tem falta de cuidado, quando você não se previne. Quantas coisas já aconteceu na sua vida por falta de cuidado? Quantas coisas já aconteceu na sua vida por falta de previsão? Você não se preveniu, você não calculou, você não foi orientado, você não se orientou, você não buscou orientação, você não teve cuidado, e por isso o ato que ocorreu teve um resultado criminoso, mas não intencional. Então, a importância de falar sobre isso, né? Talvez você tenha esse sentimento doloroso de ter cometido uma falta e se sente culpado porque você não teve cuidado, você não teve previsão, você não se preveniu, mas você precisa saber
que você teve um resultado criminoso, mas esse resultado não foi intencional. Você não teve a intenção de cometer, o desejo de ter esse resultado criminoso. A culpa, ela é o oposto do dolo. O que é o dolo? O dolo é a intenção. Quando você tem intenção de cometer um ato criminoso, isso é dolo. Mas hoje nós não estamos falando do dolo, nós estamos falando da culpa. E a culpa, ela envolve falta de cuidado, falta de previsão, levando a um resultado criminoso, mas não intencional. E aqui nós podemos ver o quanto o nosso testemunho é importante. Porque muitas vezes o quanto o nosso testemunho, quanto as nossas ações, o quanto as nossas palavras são importantes na vida de um indivíduo. Porque muitas vezes nós podemos levar palavras, testemunho, ações para uma pessoa e essa pessoa, ela é orientada por nós ou ela pode ser desorientada por nós. E se ela for desorientada por nós e agir com falta de cuidado, com falta de previsão, ela vai ter um resultado criminoso, mas não intencional. Então, a culpa, ela é uma falha em exercer a cautela necessária. Então, quando a culpa realmente existe, ela é uma falha em exercer a cautela necessária, ou seja, você não teve cautela, você não teve cuidado, por isso você cometeu tal ação, mas essa ação te trouxe um resultado criminoso, mas você não tinha a intenção de cometê-lo. A culpa, ela envolve falta de cuidado e previsão. A culpa, ela é uma ação não intencional e o infrator, o indivíduo, não deseja o resultado criminoso. Isso é culpa. Culpa porque o ato aconteceu, mas o ato aconteceu tendo um resultado criminoso, mas não foi intencional. O indivíduo não teve cuidado, não teve previsão, o indivíduo, ele não teve a cautela necessária, mas ele não teve a intenção do ato. Então aqui, olhe para dentro de você hoje. Assim como o Salmo 38:4 diz: as minhas culpas me afogam, como fardo pesado, tornaram-se insuportáveis para mim. Então vamos lá. Salmo 38:4. A minha falta de cuidado, a minha falta de previsão, a minha falta de cautela, elas me afogam, como fardo pesado, tornaram-se insuportáveis para mim. Tornaram-se um sentimento doloroso para mim. Então talvez você esteja sendo afogado pela culpa, carregando o fardo pesado da culpa. Talvez você esteja tendo uma vida insuportável, vivendo um momento insuportável da tua vida, porque você não teve cuidado, porque você não teve previsão, porque você não teve cautela, porque você agiu impetuosamente, porque você agiu de uma forma talvez pego de surpresa. Você não teve tempo talvez para ter cuidado, ou então não teve cuidado mesmo, não teve previsão, mas você não tinha intenção de cometer tal ato. Você não tinha, você teve um resultado criminoso, mas sem ser intencional. Por isso se tornou insuportável para você. Você está compreendendo agora como nós precisamos tratar a culpa como um estado mental? Que hoje você possa, através dessa reflexão, ter essa libertação na sua mente. Que esse sentimento doloroso por essa falta, de ter cometido uma falta, esse sentimento de culpa que você traz, que talvez está ligado a um estado de depressão ou de autoacusação, que você possa hoje trazer à sua mente, permitir que a sua mente agora traga para você essas lembranças,
o porquê você está se sentindo culpado. Qual foi o resultado criminoso que você teve, que você pelo qual você hoje se sente culpado? O que é que aconteceu com você? A perda de um filho, um término de um relacionamento, a morte de um esposo, de um familiar, a perda de um emprego. Talvez você hoje se sinta gorda, gordo, feio. Talvez hoje você se sinta incapaz. Talvez hoje você se sinta velho. Talvez hoje a velhice chegou para você, mas você se sente, você não aceita. Talvez você não seja bonito, você acha, e por causa disso muitas coisas aconteceram na sua vida. Você teve resultados criminosos, você fez coisas que não deveria. Qual é essa culpa que você carrega? Qual é esse sentimento doloroso que você carrega? Qual é a autoacusação que você faz com você mesmo? Qual por que você se sente castigado? Por que você talvez hoje esteja aí em estado de delinquência, em estado até pensando em tirar a sua própria vida? Qual é a culpa que você traz no teu coração? Qual é a lembranças negativas que você traz dentro do teu coração para você se sentir assim, tão culpado? E por isso você quer ficar se justificando. Talvez hoje você não consiga ter voz própria. Talvez hoje você não tenha autodomínio. Talvez hoje você não consiga mais fazer o que você deseja, porque você se sente culpado. Então agora você não tem mais desejo de lutar pelo que você deseja, pelos seus sonhos. Você nem se conhece mais, porque você só se auto-justifica, fica se justificando, porque talvez algo você não teve a intenção de fazer. Você fez por falta de cuidado, por falta de previsão. Você fez por falta de cautela, você não prestou atenção. Você não fez o que você deveria ter feito. Mas a sua intenção não era cometer um crime. A sua intenção não era ter um resultado negativo. Onde é que você precisa ser visitado hoje? O que é insuportável para você? Salmo 32:5. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Hoje, através dessa reflexão de um conceito psicológico, Deus está visitando você. E Ele está perdoando a sua culpa. Quando você confessa o seu pecado, quando você reconhece a tua iniquidade, quando você não encobre as tuas culpas, não encubra essa culpa que você está sentindo. Não encubra essa culpa que você traz no teu coração. Não, diante de Deus se abra. Por isso nós precisamos buscar ajuda, nós precisamos buscar a terapia, precisamos buscar também o auxílio médico, porque quando se fala de culpabilidade é um estado mental, está ligado a estados depressivos, a estados de autoacusação, está ligado a castigo, está ligado à delinquência, a fracasso, ao desejo de suicídio. Que você possa hoje ser visitado e saber que ao você se abrir, ao você se confessar, ao você reconhecer as suas culpas, Deus perdoa as suas culpas.
Reconheça, veja bem, estamos falando aqui de culpa. Se você chegou agora, veja desde o início. Não estamos falando de dolo, porque o dolo, ele representa a intenção de cometer o ato criminoso. Mas nós não estamos falando aqui de dolo, nós estamos falando de culpa. E a culpa, ela não é intencional. O infrator, o indivíduo, ele não deseja o resultado criminoso. Mas a culpa é uma falta de cuidado, de previsão, é uma falta de cautela. Quantas culpas cometemos por falta de cuidado, por falta de previsão? E fazemos o que achamos que tinha que ser, né? O que era melhor naquele momento. Muitas vezes sem pensar, muitas vezes nem paramos para, como a própria ciência diz, né? A falta de cuidado, a falta de previsão. Não paramos para prever. Nossa, se eu fizer isso, vai ter tal consequência. Nossa, se eu fizer isso, pode acontecer isso com fulano. Não vai ser mais eu só. Eu vou estar envolvendo o terceiro. Nossa, se eu fizer isso, eu vou estar, como a própria ciência também diz, eu vou estar me castigando. Como a palavra de Deus diz, né? Nossa, se eu fizer isso, eu posso estar indo contra os mandamentos da lei de Deus. Nossa, se eu fizer... Não, às vezes foi uma ação impetuosa, foi movido por um impulso, né? Movido por uma falta de intenção, uma falta de cuidado, uma falta de previsão, uma falta de cautela. E quantos de nós não cometemos culpa? Não trazemos dentro de nós culpa porque agimos dessa forma. E vamos nos autoacusando, e a autoacusação vai nos levando à depressão. Noel Bispo, meu pai falava muito isso: antes de fazer, pense nas consequências. Meu pai e minha mãe também falavam a mesma coisa. Quando acontecia alguma coisa, a gente ia, né? Ai, não tive culpa. Mas não prestou atenção antes? Não sabia que não podia? Por que não pensou antes? Viu? É assim mesmo, né? Então, por isso que a importância da terapia, olha aí para você ver, né? A importância, olha para você ver a ação dos pais na vida da criança, né? A importância dos pais na orientação, a importância dos pais na educação, né? A importância dos pais, a presença do pai e da mãe, né? Como isso é importante na vida de um indivíduo, né? Então, precisamos lidar com a culpa. Então, aqui mais uma vez eu me volto para as pessoas que hoje têm o poder de fala na igreja, seja qual for a denominação, né? Você que é um pregador, um formador, um missionário, um formador de opinião, né? Muitas pessoas, as quais o povo de Deus que nós estamos a falar, é um povo que chega para nós carregado de culpas. Nós seres humanos trazemos em nós a concupiscência. E a concupiscência é como Paulo fala, né? O bem que eu não quero eu deixo de fazer, e o mal que eu não quero eu faço. Então a concupiscência é esse desejo pelo mal, né? É esse desejo de não fazer o bem. Então nós trazemos a concupiscência em nós. Então somente com a nossa união com Cristo, né, a vida nova em Cristo, ela vem nos fazer homens novos. Ela vem transformar a nossa mente. Por isso, mais uma vez aqui, a culpa, o foco é no estado mental. No estado mental do indivíduo. Que muitas vezes no momento do delito, no momento da falta, ele não agiu com intenção, né? Então aqui, não agimos com a intenção de ter resultados criminosos, mas as consequências ficam, né? A culpa fica. Então nós precisamos compreender que diante de nós, o povo de Deus, está um povo que vem carregado de culpa, né? E essas culpas, muitas vezes, esse povo pode nunca ter cometido,
essa culpa, ou se cometeu esse sentimento, essa dor, essa culpabilidade que esse povo traz, não justifica tamanho estado de depressão, tamanho estado de autoacusação, se ele soubesse disso, né? Então, se ele soubesse que nós temos um Deus que perdoa as culpas, então precisamos levar ao povo de Deus essa libertação mental, onde se nós falarmos, se nós confessarmos, se nós buscarmos ajuda, Deus nos perdoará. Se nós buscarmos um terapeuta, um profissional da saúde mental, nós poderemos ser curados, nós poderemos ser libertos. Por quê? Porque nós vamos reconhecer, trazer luz para esse estado de mental ferido, né? Então, para esse estado de depressão, para esse estado de autoacusação. Então é preciso que nós reconheçamos. Primeiro passo para ser livre da autoacusação. Primeiro passo para sair desse estado depressivo, desse sentimento doloroso por ter cometido falta, por ter errado. Reconhecer. Reconhecer que esse fardo está pesado. Reconhecer que esse estado que você está vivendo hoje está insuportável. Reconhecer a culpa e permitir que venha à luz qual é o motivo, a razão dessa culpa. Por que você se sente culpado? Onde você se sente culpado? Desde quando você se sente culpado? E que ao trazer isso à mente, que a luz de Cristo, que conhece todos os corações, que sonda todas as mentes, possa te perdoar, te iluminar, te purificar, te abençoar. Que toda falta de cuidado, de previsão, que toda falta de cautela que já aconteceu com você na sua vida, que isso sirva hoje para você com conhecimento, para que você não volte mais para esse estado depressivo, para esse estado de autoacusação, mas que a partir de agora você faça o bem que tanto deseja e deixe aos pés do Senhor o mal que você não queria ter feito. Por isso que hoje, que Deus abençoe você, né? Que você possa nos ajudar a divulgar, isso é muito importante. Quantas pessoas precisam de alívio, né? Talvez hoje você já se sinta um condenado, mas saiba que você, por essa culpa que você traz, talvez hoje você se condene. Porque ao reconhecer essa culpa e ao levar essa culpa para Deus, Deus vai perdoar você. Porque o que você teve simplesmente foi falta de cuidado, falta de previsão, falta de cautela, mas você não teve a intenção de que você hoje estivesse passando por esse estado depressivo, de autoacusação, de delinquência, de castigo, de fracasso, talvez até pensando em suicídio, em tirar a vida. Não era nada disso que você queria. Você tem essa culpa que você traz. Talvez você nem cometeu, ou se cometeu e você está aí preso a tudo isso. Você tem um Deus que te cura, que te salva, que te liberta. Pense nisso. Eu não tive culpa. Eu não tive a intenção.
Eu não queria esse resultado. Eu agi com falta de cautela, de cuidado e previsão, mas eu não queria esse resultado. Por isso hoje, Deus, assim como a tua palavra diz, eu te peço agora que o Senhor possa encobrir as nossas culpas e perdoar as nossas culpas. Nós não esperávamos um resultado criminoso. Eu não esperava, Deus, que isso fosse acontecer. Eu não queria que isso acontecesse, que isso tivesse envolvido outras pessoas. Num momento talvez de prazer, num momento talvez onde eu pensei só em mim. Num momento talvez, Senhor, onde eu quis só me satisfazer, no impulso. Eu cometi tal ato, Senhor, mas eu não tinha intenção desse resultado. Não era isso, Senhor, que eu queria. Por isso, Senhor, encobre as minhas culpas, perdoa as minhas culpas. Que a tua misericórdia venha em meu auxílio. Eu não queria, Senhor. Eu agi com falta de cuidado, com falta de cautela, com falta, Senhor, de previsão. Eu não preveni. Eu não me preveni, Jesus. Eu só fui fazendo. Eu não calculei, eu não medi as consequências. E agora esse resultado, Jesus. Eu não tinha intenção, Senhor, de um resultado criminoso. Eu não queria me matar. Eu não queria matar os meus irmãos. E eu não queria matar a tua presença em mim. Eu reconheço, Senhor. Eu reconheço, Senhor. E por isso eu te peço agora, Deus, que o Senhor visite todas as pessoas em estado de depressão, de autoacusação, que trazem dentro de si sentimentos dolorosos por terem cometido alguma falta. Se cometeram, Senhor, que o Senhor aqui as perdoe, que o Senhor dê a elas o autoconhecimento, que elas possam trazer, Jesus, a luz da consciência. Tudo aquilo, Senhor, que elas tiveram falta de cuidado, de cautela, de previsão, e tudo aquilo que teve resultados negativos, mas aos quais elas não tinham a intenção desses resultados, mas fizeram, Senhor, cometeram sim atos negativos, mas sem a intenção de resultados negativos. Por isso, Senhor, faça-nos fiéis. Dai-nos atenção, dai-nos cuidado, dai-nos cautela, dai-nos da Tua graça, do Teu Espírito Santo, para que possamos ser livres das nossas culpas. Dependemos de Ti e sem Ti nada podemos fazer. Vem em nosso auxílio pela graça, Jesus, e liberta-nos de estados depressivos e de autoacusação, desse sentimento doloroso de termos cometido faltas. Como a tua palavra diz, as minhas culpas me afogam, como fardo pesado tornaram-se insuportáveis para mim. Liberta-nos do fardo, liberta-nos das culpas, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você. Poderíamos aprofundar muito mais sobre isso, muito mais, mas ainda voltaremos. Então, que Deus abençoe você. Muito obrigada. Hoje refletindo aí o conceito da culpabilidade. Cognição e fé. São João Paulo II. Fé e razão são duas asas que batem juntas. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Valéria Godoy. Muito obrigada. Transforme a sua mente e você transformará a sua vida.